Oi, vamos falar hoje um pouco sobre plantação de igrejas. Igrejas e instituições, né? Que a gente já sabe da aula da função da igreja missionária, o que é ser igreja. Somos pedagogistas. Mas se você vislumbra algum dia, né? Ou estão em processo de ter uma igreja, né? Construir, enfim, com pastor, como se conhece. Claro que, entre parênteses, sempre tenha o Espírito Santo guiando todas as pessoas, óbvio, o pastor também. Então, quais os passos que se deve ter, mais ou menos, enfim, que é tudo o Espírito Santo que orienta todas as coisas assim, que você deve ter, né, para estar conduzindo da melhor forma, para estar congregando, enfim, tendo esse ambiente, enfim, com as pessoas. Primeira coisa, então, que você deve ter, você deve mapear o lugar. Né? Você deve saber onde você está entrando. Eu vou dar um pouco das minhas experiências como missionária, enfim, como líder que fui por muitos anos do Ministério Missionário. Primeira coisa, quando a gente pensava em ir para um lugar, a gente tem que saber as necessidades desse lugar. E então você tem que saber o que precisa lá, enfim, uma comunidade pobre, uma comunidade de tráfico, uma comunidade, enfim, qual a necessidade ali. E como você vai, então, se manter ali, né? Enfim, isso é futuramente, mas assim, quantas igrejas ali, se você vai poder contar com pessoas ali, se existe pessoas que vão poder te ajudar, como uma família, que é o primeiro passo, no caso, para você estar começando, é saber que ali tem uma família que vai poder te acolher, para poder estar, enfim, conversando com os vizinhos, quando você não está, te encaminhando, que no caso você tem mais experiência, mais conhecimento bíblico, você poder estar aglutinando aquelas pessoas, enfim, levando a palavra para elas, levando conforto, segundo as necessidades delas, e tá levando a igreja, tem um espírito de igreja para aquelas pessoas que vão se chegar ainda, dar ferramentas para a liderança, né? Para estar, enfim, buscando a potencialidade em Deus. Então você vai ter que ter uma certa família, vai ter que se aproximar de algum lugar. Muitas vezes, no caso, vou falar um caso então que eu não tinha família, ok? Foram vários, enfim, mas especificamente um que a gente viu, né? Como é que a gente pode? Você tem que pensar assim: como é que a gente pode impactar essa comunidade? Ponto. Por quê? Nós, como servos de Deus, nós temos que levar a diferença onde quer que a gente vá. Então, se você está pretendendo abrir um ministério, então, saiba a necessidade desse local e saiba algo que venha a marcar aquela comunidade de forma a nunca mais se esquecer do trabalho de vocês. Que muitas vezes as missões vão para os lugares e tal, é aquela coisa passageira, assistencialista. Quem me conhece sabe que, né, sou mais ou menos contra. Tem todos os conformes, enfim. Se um dia quiser perguntar, pergunta aí, a gente fala. Mas assim, algo que marque a comunidade, que venha a todos ali saberem, foi tal pessoa, tal grupo. Não é pra tua glória, viu, gente? Mas eu quero dizer assim, você quer abrir uma igreja e você quer deixar um legado. No caso do missionário, a gente não era o meu propósito abrir uma igreja lá, mas eu queria ganhar vidas para Cristo. Como é que a gente vai fazer para impactar essa comunidade? Então, uma das estratégias que Deus deu para nós foi enfim, tem uma comunidade bem pobre de um lado e aqui tinha uma outra comunidade. Enfim, não tinham muito acesso aos dois, mas assim a gente convidou aquela comunidade bem pobre também. Mas era na entrada, no caso dessa outra comunidade, tinha um matagal, que era um terreno literalmente baldio, tava jogado de lixo, ninguém sabia de quem era, tava entregue às traças, que nem fala. E Deus deu essa estratégia pra gente, estar limpando aquele terreno e tornando aquele terreno um lugar que só atraía então sujeira e bichos, enfim, aranhas, enfim, peçonhentos e tal,
um lugar para estarem como comunidade, porque eles não tinham parques, estarem se encontrando. E a gente foi, acho que uns 3 anos direto lá naquele lugar. E a gente limpou esse lugar, a gente pintou, a gente não tinha como fazer um parque, óbvio, né? A gente pintou, enfim, tronco, pedra, ficou um lugar agradável, tomar um chimarrão, né? Que satisfação é chegar, né? Depois passar lá, enfim, e ver as pessoas usufruindo daquele lugar. Então essa foi uma ferramenta que Deus nos deu. Então você esteja pensando, então quando você mapear esse lugar, como você pode impactar essa comunidade, no caso. O que você pode, muito além do assistencialismo, é deixar uma marca. Um cristão passou aqui. Ponto. Basicamente é isso. O que você pode deixar como marca? Então você precisa, e nisso, claro, a gente ao mesmo tempo fazia evangelismo nas famílias, a gente foi criando vínculos com algumas famílias, e aquela que queria receber as pessoas da sua casa, a gente fez uma célula. Perfeito. É assim que se começaria, né? A princípio foi, se tiver umas novas aí, tragam pra gente. Mas é o que tem funcionado. Abrir um lugar onde permita receber pessoas e a pessoa esteja apta a estar, eventualmente, se as pessoas buscarem ela quando a gente não está lá, estar instruindo e cuidando dessas pessoas em amor, amém? E a partir dali, você pode formar uma igreja, e a partir dali, assim como é feito assim, você forma outros pontos, outros lugares. Então vai ampliando. Esse seria, no caso, o perfeito, né? Lógico que não acontece. No caso lá, a gente até tinha um lugar para fazer a igreja, né? Que é, como grupo missionário que a gente foi lá, a gente tinha o propósito de abrir uma igreja, já tinha o lugar, só que o lugar em si foi considerado inapropriado, perigoso no caso, né? Não estava em condições o lugar. Então, no fim, acabou. Mas os frutos, quem cuida, claro, a gente alimentou, a gente fez o que podia, eles também tinham que dar a contrapartida deles de querer e tal. E o que a gente pôde, a gente fez e Deus sabe das coisas, enfim. Mas assim, a partir dali você pode disseminar outros bairros e assim vai, hein? Então, você quer ter culto, você começa assim, uma célulazinha, você faz vários pontos de evangelismo depois, e depois você convida para o culto, basicamente é isso, você levanta um líder aqui, e vai disseminando o reino. Isso é a teoria e é como muitas pessoas fazem. Acho que a própria Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais... tem mais igrejas, né? Acho que ela deve funcionar assim, porque tem tanta igreja em tanto lugar, que glória a Deus por isso, né? Quanto mais pessoas falarem de Cristo, mesmo que seja do seu jeito, enfim, mas o importante é que Jesus está sendo pregado. Então você vai... o ideal sempre para começar um ministério é que não se esteja sozinho. No mínimo, então, o ideal é que seja outra pessoa, que foi assim que os 70 foram enviados, né? E de preferência, que é o meu sonho utópico de missionária, enfim, era que a igreja toda se envolvesse, né? Porque não é só uma vida entregada no meio do culto que importa, mas o reino dele sendo propagado. Quando a igreja toda frutifica nos seus dons, todo mundo frutificando nos seus dons para o mundo mal, no caso, Cristo é visto, né? Resplandece. Então, se tiver toda a igreja, o grupo, no caso, fluindo, né? Corpo, alma, espírito, com os seus dons, caramba, não tem como dar errado. Não tem porquê. É o Espírito Santo que move, o Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que dá o sustento, o Espírito Santo que leva. E tem que ter a princípio as pessoas, infelizmente, Jesus veio para nos libertar desse cativeiro de esperar, de um líder, não sei o quê. Mas, no entanto, deixa eu desligar aqui. No entanto, as pessoas ainda sentem a necessidade de ter uma bengala para estar buscando. Deus deu o Espírito Santo para todos. Então, assim, se a pessoa não está buscando,
ela não está recebendo, ela começa a terceirizar o que Deus coloca no coração dela. E se Deus tem te falado alguma coisa, tem que chamar uma pessoa para fazer isso. Deus tem chamado a ti, Deus tem colocado isso na tua mão de ferramenta e dá a solução. Né? Então, todos nós somos líderes. Mas não assim, a mentalidade de líder do mundo é de mandar. Não existe isso, gente. Não existe. O líder do reino é o que brilha. Todos nós devemos brilhar. E a mentalidade justamente romana do santo. Só aquele santo fez isso e só ele deve ser seguido. Você deve ser seguido. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, se a ovelhinha não está sendo alimentada com ração a fim de que ela se transforme. Na verdade, o pastor também é uma ovelha de Cristo. Todos nós somos ovelhas de Cristo. Então, assim, se você está alimentando um bebezinho, melhor falar o termo de bebezinho espiritual. Você tem que alimentar aquela criança para ela crescer rápido. Bota aqueles hormônios que hoje em dia se usa no gado. É rapidinho. Mas você pode dar essa ferramenta e eu tenho mania de fazer isso. Eu acho que a pessoa vai pegar rápido, mas não pega, porque o nível de entendimento dela... Então a gente tem que às vezes... Por isso que daí vem o pastor, eu não sou pastora. Tem paciência para ficar esmiuçando, sabe, mastigando assim. Glória a Deus que todo mundo é diferente, tem vários ministérios que podem se complementar. Então assim, eu vejo a necessidade dele. Mas... Se aquela criança, e assim... Eu já ouvi muito, quer dizer, muito não, de uma pessoa especificamente, que quando eu falar que é a pessoa em si, que isso é em relação ao conhecimento do reino, isso é em relação a tudo, tá? Se você não quer sair dessa condição que você está vivendo, eu não sou obrigada a ficar com você aí. Eu estou te dando o que eu tenho de melhor. E eu quero que você suba e frutifique naquilo que você tem. Mas você quer ficar aí chorando. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. 20, 30, 40, 50, 60 anos, o mesmo pepino. A mesma repetição de fatos. A mesma neurose, a mesma dor. A mesma falta disso e daquilo. Eu digo, eu não vou ficar contigo nesse buraco. Não vou. Não sou doida. Né? Tanta coisa para viver aqui em cima, você quer ficar aí embaixo. Então, assim, no caso do pastor, tem que alimentar de forma a essa pessoa crescer. E graças a Deus, até o meu irmão é pastor, ele tem essa alegria de ver as ovelhinhas. E graças a Deus, gostar de ver. E eu gosto de ver as pessoas querendo crescer. É isso que me motiva. Levar as pessoas a ter consciência e crescer. Sabe? Se você quer ficar nessa dor, sinto muito. Então, todos nós somos líderes. Todos nós temos potencial para ser líder, para abençoar vidas, para andar sobre brasas. Você tá meio... pisar serpentes, melhor, né? Porque tá meio oriental esse negócio de pisar sobre brasas. Mas assim, pisar sobre serpentes, tomar veneno. Porque Deus nos deu o Espírito Santo. E Ele derrama como um pai amoroso. Ele derrama sem medida. Quando você mãe, principalmente a mãe, ela se desfaz menos do filho como o pai, né? É mais comum os pais abandonarem os filhos. Mas assim, o que você tem... Eu não tenho filhos, mas assim, eu imagino que, né, tenho sobrinhos e... Então assim, o que você tem, você quer dar e dar muito mais. E imagina Deus, imagina Deus, imagina Deus, né? Então, vamos pegar um pouquinho das experiências de Paulo, né, sobre como é plantar uma igreja, segundo Paulo. O primeiro passo, então, Paulo recebia a visão de Deus. Ele, então, relata lá em Atos 16 a chegada dele em Tríade, né? E depois o segundo passo, depois se vocês quiserem, vocês leiam a Bíblia, né? Vocês têm que se ferramentar
no entendimento do Espírito, naquele conhecimento vasto que o Espírito Santo, a cada ano que você lê a Bíblia, por causa das experiências e conhecimento novo que você tem, Deus vai se renovar e a Bíblia nunca vai ficar chata de ler, porque o Espírito Santo vai falar contigo, porque ali ele disse que falaria e ele fala, na verdade ele se expressa e ele vai falar contigo ali. Amém? Então, leia a Bíblia, tá? Então, a visão de Paulo foi específica, que a nacionalidade do homem não é identificada. Lá em Atos 15:36 assim: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a mensagem do Senhor. Vamos ver se eles estão passando bem. Então, ele recebe a visão de Deus e ele vai tentar fazer, né? E a gente sabe que muitas vezes toda a trajetória de Paulo foi modificada, né? E ele sente um amor pela igreja, ele quer visitar, ele quer ver, e ele quer levar a palavra em outro lugar, e Deus modifica. Às vezes a situação ali, a gente sabe, aconteceu algumas tempestades, algumas coisas lá que modificou um pouco o caminho de tal. Mas a visão, ele recebeu, né? Então você se coloca no caminho de Deus para fazer a vontade dele, mesmo que sejam teus passos tropes ali, de você ir pelo caminho errado. Mas esteja atento, se você estiver consciente do que ele realmente quer, você dificilmente vai errar. Mas Paulo não tinha Espírito Santo. Paulo não errou. Paulo tinha um propósito naquele caminho. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Então, assim, você recebeu a visão, dê passos em direção. Então, começa a ler a Bíblia, começa a buscar o entendimento do Senhor, que o Senhor desbloqueie a sua mente para o entendimento do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo entre em ti para te ministrar. As pessoas têm adoecido porque têm barrado o entendimento do Espírito. O Espírito Santo fala uma coisa, mas a igreja fala isso. Porque não pode? Porque, sabe, tenha temor. Faça tudo. Se você fizer em temor de Deus, não tem como errar. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tenha esse caminhar em Deus, esteja entendendo que Deus vai encaminhar. Então, ele quis visitar os irmãos lá, ele foi, e Deus fez o caminho dele conforme ele foi andando. E é interessante também, o segundo passo é que você, como eu falei, tem uma equipe contigo, sabe? E sozinho não tem. A visão tu recebe sozinho, né? Aí você precisa. Que é o que eu estou fazendo, é o que eu fiz muitos anos no seminário. Não fui compreendida, mas tudo bem. Você. Na verdade, não era compreendida porque não era o local para ouvir, não era o momento ainda para ouvir. Então, se as pessoas não estão ouvindo, eu tenho que parar de olhar para cá. Aqui é a câmera. As pessoas. Você tem que entender, na verdade, porque tu não trabalha no Senhor na sua vida. Você tem que entender que existe uma etapa entre o receber a visão e o concretizar. E tudo aquilo que a tua mentalidade tem hoje, talvez não tenha nada que ver, porque Deus tem o Cronos e o Kairos na mão. E ele já viu, e ele passou para ti o Kairos. Tu já entende. Mas a trajetória aqui, de crescimento teu, para poder suportar o que você vai levar aqui, você já quer isso aqui. Óbvio. Eu quero isso. Mas para você não escandalizar, não cair, não digo cair no pecado, mas assim, esmorecer. Existe uma trajetória aqui no teu caráter, na tua caminhada, nas tuas experiências, que não é doído. Não é doído para quem gosta da verdade, porque quem gosta da verdade, quando vê a verdade doída, se exulta porque sabe que Deus revelou para limpar. Então você tem esse caminho para chegar até lá. E você tem que compartilhar, muitas vezes, essa visão vai ser incompreendida aqui. As pessoas não vão entender porque, na verdade, a tua consciência
está no que Deus deu. Mas assim, as pessoas que estão ali não é, muitas vezes, claro, não é aquilo que Deus deu para ti, não é para aquelas pessoas, são para outras. Então, tu nunca vai saber, só vai saber na paz que está em teu entendimento que está em Cristo Jesus. E para você chegar aqui, porque para chegar nesse nível, misericórdia, Senhor, mas para eu compreender o conhecimento que eu tenho hoje sobre consciência, foi muito dolorido. E eu não sabia buscar, eu não sabia, eu ouvia da igreja, eu esperava da igreja, eu esperava do pastor. A gente espera, porque essa é a mentalidade da criança interior de cada um de nós, de esperar do pai, da mãe, do líder. E muita gente reporta essa coisa para Deus. Deus já levantou, Deus já fez. Deus já fez. Só que tu não entende, porque tu tá no teu nível de conhecimento, entendimento muito pequeno. E o detalhe, tem pessoas que querem ficar aqui. Não queira ficar aqui. Se você quer ficar aqui, você não está tendo renovação de mente, você não está transformando ao seu redor, você não está fazendo a diferença. Então, a partir do momento que você consegue chegar no momento certo, Deus vai trazer as pessoas certas na hora certa. Você vai conseguir compartilhar essa visão e as pessoas vão entender que as pessoas não estão preparadas para algumas coisas, infelizmente. Mas queira atingir. Queira, peça, Senhor Deus, Espírito Santo, dá-me entendimento. Dá-me, Senhor Deus, discernimento. Limpa a minha mente. Tudo está aqui, tudo está aqui. Tudo está aqui. Cristo fala. E nossas emoções conturbadas acabam não conseguindo levar aquilo que ele... No caso, sentir paz quando você está no momento errado e saber que vai vir o momento certo. Vai vir o momento certo de todas as coisas. Tenha certeza, tenha certeza. Então você deve passar essa visão para as pessoas. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou te dizendo. Você e aquela pessoa que não conhece Jesus, que tem um coração maravilhoso, tem algo que ninguém mais tem, precioso, que Jesus quer revelar, que Jesus quer ser conhecido através dessa vida e que quer te usar para transformar outras vidas. Pessoas de bom coração não fazem mal porque querem. São pessoas feridas, são crianças feridas. E a psicanálise explica, né? E tenha certeza que as pessoas, a tua visão, que Deus, o teu sonho, Deus vai fazer no momento certo, mas não esmoreça. Pode ter momentos de quebrar a cabeça, choro, de desfocar, porque quando a gente sofre, a gente está desfocando do propósito. Fato. Então, o ideal é não trabalhar sozinhos, ter pessoas com a gente, pessoas que andem contigo, que sabem que tu é uma pessoa de carne e osso, falha, sabe? O grande mal dos pastores hoje em dia, espero que isso esteja quebrando o nome de Jesus, e dos líderes, enfim, é quererem se mostrarem deuses perfeitos, sem falhas, e tem que ter essa pose. Todo mundo sabe que isso é mentira, ninguém é perfeito. Então, querem mostrar que eles são super poderosos e, enfim, né? Isso, no fim, acaba reforçando a mentalidade romana de que tem alguém mais especial do que o outro, né? Não tem. O que tem é que Deus vai cobrar aquilo que Deus deu pra ti. Se você não fizer com excelência aquilo que Deus tem colocado na tua mão hoje, se você tem consciência do que você deve fazer, mas você não faz, aí que tá. Eu sempre tenho que fazer. Mas eu não consigo, é diferente. Porque daí, tá, o trabalhar do Senhor e Jesus, se você buscar discernimento, ele vai te libertando dessas amarras
da religiosidade. Mas outra coisa é pessoas do mal mesmo. E que não querem. Deus põe tudo na mão. E literalmente a pessoa joga tudo fora. Né? Quando Deus manda profetas, uma vez Deus me disse isso. Quando Deus manda profetas é porque tu não tá ouvindo. Ele já falou ali, ó, 12 vezes pra você e você não ouviu. Deus tem que mandar uma pessoa se deslocar e falar com você. Né? Você está muito aquém na busca. Você está muito aquém no entendimento, discernimento do que Deus tem te falado. Do que Deus fala o tempo todo. Então, a gente precisa exercer trabalho em equipe, de preferência em corpo, igreja que somos. Terceiro passo, então o primeiro receber a visão, ter uma equipe ou pessoas com você. E terceiro é a visão para o local, né? A Bíblia afirma, em Atos 16:10, procurávamos logo partir para a Macedônia. Então, a visão do homem da Macedônia levou a equipe de missionários a tomar uma ação imediata. Então, eles têm vai lá no local, vamos ver, né? E aí que o navio parou, né? Primeiramente lá em Samothrácia, né? Depois em Neápolis e finalmente em Filipos. E a Bíblia chama de a primeira cidade desse distrito da Macedônia. O navio não foi direto para Filipos. Paulo foi pingando. Houve algumas paradas. E para plantar essa congregação foi necessário dar umas paradas. E ali é o que a gente falou. Que essas paradas têm propósito. Tem propósito. E de preferência que você não escandalize e não fira os pequeninos do Senhor. Que a palavra é clara, ai daqueles que fizer mal aos pequeninos de Deus, né? Ou seja, os pequeninos é aquelas pessoas que estão começando a caminhar, têm um coração sincero, né? Não somente são bebês espirituais, somente bebê mesmo, e acabam por se magoar. O local, então, seria uma área geográfica. Então, como a gente falou logo antes ali, precisa também depois uma família, né? Como a gente comentou, tem uma família que os acolha para fazer a vontade de Deus. Então, Paulo fazia isso. E é assim que a gente faz até hoje. A gente procura as pessoas, a gente fala de Cristo, a gente procura as pessoas ali que estão aptas a receber pessoas. E o quinto passo, no caso, é evangelizar, né? Você não vai ficar só com aquela família, você vai ter que ganhar mais vidas e retroalimentar. Pessoas que queiram crescer, que queiram abençoar outras vidas, que não queiram, e isso fatalmente vai acontecer, mas que a gente esteja atento, a alimentar o próprio ego em cargos, né? Porque a gente sabe que isso, se você recebe um cargo, você vai ter muito mais responsabilidade. Não digo que o pastor, como eu coloquei, o pastor tem a responsabilidade que Deus deu o ministério para ele cuidar daquelas pessoas. Deus vai cobrar. O que você fez daquela vida? Assim como Deus vai cobrar do marido, o que você fez da sua família? O que você fez da sua esposa? Vai ser assim também, com o pastor no caso. Mas o líder que não tem chamado ou tem um ego extremamente necessitado de atenção, de parecer, os frutos que ele fizer na vida das pessoas vai ser, nossa, nem cabe julgar, que Deus tenha misericórdia, porque se você impede esses pequeninos de chegarem a Deus, ai. Então, você vai ter que, outro passo, então você evangeliza, você vai discipular, básico, uma igreja é feita de discípulos, e que discípulos é isso tudo que eu tenho falado para vocês a vida inteira. Discípulos é ter pessoas, pedras vivas, que se transformam dia a dia para fazer a vontade de Deus e quer que o Espírito Santo domine todos os seus pensamentos, todas as emoções, todos os seus sentimentos, todas as suas relações e tudo de material que tenha.
É isso. Mas não assim para ser abençoado, porque é só isso que as pessoas buscam, só ser abençoado. Mas sim abençoar. Na verdade, fluir livremente na presença, no e com o Espírito Santo. Bem? Então, e depois que você tem um grupo, você evangeliza, você discípula, você faz uma inauguração da igreja, né, que foi em Filipos, e diz lá em Atos 16, ora, aconteceu que quando íamos a um lugar de oração, o que é um lugar de oração? É a igreja, né? Então, você dá a data, faz convitinho, convida a vizinhança, esse é o clichê que a gente faz. E para manter essa igreja, né? Para manter essa igreja, mantenha a unção de Deus, seja testemunho diário de Deus e, acima de tudo, esteja dia a dia atento a si mesmo, às suas emoções, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, mas em paz. Se errou, se arrependa com sinceridade. Tenha a paz que Jesus te perdoa, porque a paz que sai de todo entendimento humano guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.